Oi gente, mais um vídeo no canal e dessa vez eu vou falar sobre um tema que eu fiz numa votação lá no meu Instagram, gc.araújo. Se você ainda não me segue lá, me segue, por favor, porque geralmente eu tô pedindo sugestões de temas ou eu tô fazendo votação de enquete, então vocês conseguem votar no tema que vocês querem que eu fale no canal. Então o vídeo de hoje vai ser sobre um tema que muita gente me pediu e que também ganhou a votação lá no meu Stories, que é sobre violência. Se Cape Town é uma cidade violenta, se é seguro, se você vai ser roubado, se você vai ser morto, se você vai ser traficado, não sei. Mas agora falando sério, é um tema muito recorrente. Até mesmo nos grupos daqui de Cape Town, muita gente que tá pensando em vir pra cidade tem esse questionamento, porque querendo ou não, se você pesquisar na internet, você vai ver que sim, Cape Town é uma cidade violenta, mas eu quero ter minha opinião pra vocês de um ponto de vista de uma pessoa que morou no Rio de Janeiro durante a vida toda. Ok? Então sempre quando me perguntam isso, até mesmo meus amigos daqui, eles falam: ah, mas o Rio de Janeiro também é perigoso, como é que você se adaptou à vida aqui, etc. Eu sempre coloco duas questões diferentes. Eu não acho Cape Town uma cidade violenta, mas eu também não acho uma cidade segura. Vou explicar a diferença. Por favor, tenha em mente que eu sou uma pessoa que morou no Rio de Janeiro, ok? Então vamos lá. Ah, qual é a diferença entre o Rio, entre a violência do Rio e a violência daqui de Cape Town? E eu sempre respondo que são tipos diferentes de violência. Por exemplo, aqui em Cape Town acontecem assaltos, mas esses assaltos não são com armas, entende? Como é no Rio de Janeiro. Pra você ter noção, o máximo que vai acontecer, não o máximo, mas pra você ter noção, a coisa mais recorrente que tem aqui na cidade é gente pegando coisas do seu bolso, sabe? Quando você tá distraído ou quando você tá em um lugar muito cheio. Mas isso pra mim é tipo... sabe? Isso pra mim já é uma coisa comum, porque eu já tô acostumado com a violência do Rio de Janeiro, entende? É uma violência muito mais pesada. Então eu acho que é por isso, por eu vir de uma cidade tão violenta como no Rio de Janeiro, eu me sinto seguro aqui. Porque em determinado level de violência, o Rio de Janeiro pra mim é uma violência muito mais agressiva do que em Cape Town. Cape Town é essas pessoas... Se eu fosse definir a violência de Cape Town, eu definiria a violência como uma violência de malandro, sabe? Eles fazem bem assim, na verdade. Eles começam a elogiar o seu sapato, aí começam a jogar conversa fora com você, e quando você vê, ele já pegou coisinhas do seu bolso e você nem percebeu. Tá vendo? Isso pra mim é tipo... É um roubo, mas é um roubo que não me agride. Entende o que eu tô falando? Eu posso estar utilizando muitas palavras erradas nesse vídeo, mas é claro que, como em toda cidade, existem lugares aqui que você tem que evitar, claro. Se você tá saindo de noite, sai em grupo, não anda na rua, sabe? Porque o que acontece em Cape Town? Eu comecei a perceber muito sobre essa questão da violência quando eu comecei a trabalhar e comecei a entender um pouco como é que é a rotina da cidade. Pra vocês terem noção, o horário administrativo daqui começa às 7, 8 horas da manhã, um horário normal de trabalho. Então as pessoas já vão pra casa 3h30, 4h30 da tarde, as pessoas já estão em casa. E o que acontece? Acontece que a partir de 7 horas da noite já não tem mais ninguém na rua. Então fica aquele clima meio deserto, sabe? E outra coisa que contribui pra você se sentir insegurança ao caminhar na rua, como a bebida alcoólica é proibido, que eu quero dizer é que é proibido você beber na rua, as coisas acontecem dentro dos locais. Ou seja, você não tem movimento na rua, assim, um movimento de festa na rua, de pessoas passeando na rua, porque geralmente tudo acontece dentro de um determinado local. Então acaba que a partir de 7 horas da noite, até mesmo tipo em finais de semana, a cidade já fica com um clima um pouco deserto. Então isso facilita mais as pessoas te abordarem pra assaltar. Mas como eu falei no início do vídeo, não tem essa abordagem com arma de fogo. Eu nunca vi nenhuma história ainda de nenhum estudante, de nenhuma pessoa que eu conheço ser assaltada aqui em Cape Town com arma de fogo. E isso se dá pelo fato de que as armas de fogo, geralmente quando existe algum assassinato com arma de fogo, é entre gangues, porque aqui existem gangues sim, mas é longe da cidade, sabe? É tipo nos arredores da cidade. Mas esse tipo de violência não chega nas pessoas que estão só vivendo a vida delas, sabe? Porque tipo, a gangue é um assunto totalmente separado daqui. Então tipo, o que acontecem entre eles, se matam, enfim, é com eles. Mas aqui no pior dos cenários, a pessoa vai tentar te assaltar com uma faquinha. Então quando me perguntam sobre você se sente seguro em Cape Town, eu respondo que sim. Porque o tipo de violência que eu estava acostumado no Rio de Janeiro é uma violência muito mais agressiva, é uma violência muito mais nítida, sabe? Então é por isso que sim, eu me sinto mais seguro aqui em Cape Town. Mas é claro, se você mora na Europa, por exemplo, que você mora em um lugar que a violência é muito pouca, por exemplo, como a Noruega,
os países da Escandinávia, sabe? Você vai perceber que você vai sentir que Cape Town é uma cidade violenta, uma cidade que não é segura, enfim. Mas como eu já tô vindo de uma coisa que é muito mais barra pesada, eu me sinto seguro aqui. Eu não sei se deu pra entender muito bem muito desse vídeo. Eu nunca gosto de responder essa pergunta, porque eu acho que é um assunto muito delicado e é um assunto muito pessoal, porque depende muito da sua história de vida, não da sua história de vida, mas de onde você vem. Então é claro que se você sempre viver em uma cidade com a taxa de criminalidade baixa, uma cidade segura, você vai se sentir menos seguro aqui em Cape Town. Até porque se você for pegar reportagens do mundo todo, Cape Town sempre vai aparecer como uma cidade perigosa, até mesmo em questões de assassinatos. Mas como eu falei, até mesmo no nosso grupo de brasileiros que vivem aqui em Cape Town, todo mundo que já mora aqui há um tempo sempre fala que mesmo Cape Town aparecendo na taxa de criminalidade do mundo, de assassinatos e etc., isso acontece fora da cidade, isso acontece nos arredores da cidade, que é onde vivem as gangues, que é onde tem essas coisas. A gangue, pra quem não sabe, é tipo uma milícia, se você mora no Rio, sabe? Eu acho, na verdade, que esse vídeo ficou muito complicado, eu não sei explicar esse tema direito, mas eu só queria deixar registrado já o meu ponto de vista sobre esse tema, pra vocês não me perguntarem mais e pra ver também se sacia um pouco a dúvida de vocês, porque é um tema muito recorrente mesmo e eu entendo isso, porque querendo ou não, é África do Sul. Até mesmo quando eu comecei a pegar o trem aqui em Cape Town, todo mundo ficou, nossa, você vai pegar o trem, você é maluco, porque o trem é perigoso e etc, etc, etc. E tipo, não é. Sabe, pra mim não é. Eu acho bem de boa pra tudo que eu já vivi na minha vida, sabe? Toda a minha experiência de Rio de Janeiro, que me preparou pra sobreviver nesses casos. Então, pra mim, não é tão ruim, sabe? Eu até que me sinto seguro no trem. Se eu tô no ônibus, eu me sinto seguro no ônibus também. Não é que nem no Rio de Janeiro, que eu fico, tipo, com medo toda vez que eu saio do trabalho e chego pra chegar em casa dentro de um ônibus, porque eu nunca sei se o ônibus vai entrar alguém com uma arma e ia me assaltar, sabe? Eu fico bem tranquilo aqui, porque eu sei que essas coisas não acontecem aqui. E quando eu afirmo que não acontecem aqui, gente, eu tô falando sobre a minha experiência. Já vai fazer um ano que eu moro aqui na cidade e eu tô nessa rotina. Eu tô nessa rotina de uma pessoa normal aqui, de uma pessoa que não tem poder aquisitivo. Então, eu acordo cedo, eu pego o trem, eu pego o ônibus, eu faço tudo o que eu fazia no Rio de Janeiro. Até mesmo a minha vida aqui é uma vida que eu tinha no Rio de Janeiro, porque em questões de rotina, entende? Eu me sinto muito mais seguro no meu dia a dia aqui do que na minha antiga cidade, que é o meu querido Rio de Janeiro, que eu amo demais, mas está uma coisa bem pesada. Então, pra encerrar esse vídeo, pra encerrar esse tema de uma vez por todas, eu falo que Cape Town não é uma cidade violenta, mas não é uma cidade segura, e as minhas dicas pra você é: não ande sozinha na rua de noite, pelo amor de Deus, ainda mais se você for mulher. Não fica pensando que, mas é pertinho da minha casa, eu vou andar porque é bem rapidinho e etc. Não cai nessa, gente, porque eu sei que quando a gente é turista, a gente sempre pensa primeiro em economizar, em segundo em realmente conhecer a cidade, não por isso que a gente gosta de andar, mas não anda à noite, evita, por favor, mesmo sendo perto, porque como eu falei, de noite não tem pessoas na rua, porque as coisas acontecem dentro de locais. A bebida não é liberada aqui, então você vai perceber que mesmo de noite as pessoas não andam na rua, sabe? Porque não tem pessoas na rua, não tem gente fazendo festa na rua, que nem a gente do Brasil que faz qualquer coisa, sabe? Que vai pra praça beber, ou que vai, tipo, pra rua beber, enfim, não tem isso aqui. Então toma cuidado antes de sair, porque você vai perceber que a noite aqui é muito diferente do Brasil. O perfil da noite aqui é muito diferente. Então é isso, eu acho que é tudo que eu tenho pra falar sobre esse quesito de violência de dia. Pra vocês terem noção, gente, eu tenho que andar uns 30 minutos. Não 30, eu tenho que andar tipo uns 20 minutos da estação do trem até o meu trabalho. E eu ando de boa todo dia de manhã e eu me sinto seguro, sabe? Outra coisa que eu queria falar é que se você tá pensando em Johannesburgo é algo totalmente diferente. Johannesburgo é bem violento, é uma violência com armas de fogo. Toda vez que eu explico pra um sul-africano a violência que eu estou acostumado, que é a violência do Rio de Janeiro, todos eles falam, então é tipo de Johannesburgo. Então, eu nunca fui em Johannesburgo, pra falar a verdade, então eu não tenho 100% de propriedade pra falar sobre a cidade, mas eu tenho muitos amigos que têm parentes lá e que realmente falam que é uma cidade bem bizarra, assim, de pessoas invadindo a sua casa, de assalto no carro, enfim, é uma realidade bem diferente de Cape Town. Então eu sei um pouco sobre as diferenças desses dois lugares. Então é isso, eu acho que eu consegui meio que explicar o meu ponto de vista sobre esse tema. Se você tem mais dúvidas sobre isso, eu aconselho de verdade, nem mesmo me pergunte. Se você tem dúvidas, se você tá pensando em se mudar pra Cape Town, só que você nunca veio pra Cape Town, eu recomendo você
vir passar um tempo aqui para você sentir a cidade, para você conhecer um pouco a cidade e ter sua opinião sobre isso. E, querendo ou não, violência é um tópico muito diferente dependendo da pessoa, porque depende muito, como eu falei, depende muito mesmo do que você tá acostumado como violência. Então vem, conhece a cidade se você tá pensando em morar e julgue pela sua própria opinião e pela sua própria experiência de vida, ok? Então é isso, obrigado por assistir esse vídeo. Eu sei que já faz um tempinho que eu já não posto, por conta dessa vida de rotina que eu não consegui me acostumar muito bem. Mas agora eu acho que eu já vou conseguir voltar aos vídeos novamente. Se você tem alguma sugestão, se você quiser falar comigo sobre alguma coisa, me chama no Instagram, que geralmente eu respondo muito mais rápido lá. Se inscreve no canal pra você ficar atento quando vai sair vídeo, porque como nós estamos vendo, é uma coisa rara, né, sair vídeo nesse canal. Você também pode ver meus outros vídeos sobre intercâmbio, sobre África do Sul, sobre faculdade de turismo. E é isso, eu vejo vocês em um futuro próximo. Tchau!